O milionário viúvo escolhe a simples dona de casa e revela segredo que mudou tudo. Rosa sempre sonhou em ter uma vida tranquila. Mas a realidade era bem diferente. Anos de abusos, medo e lágrimas, até que uma noite a coragem tomou conta dela. Com um punhado de roupas e 3 filhos nos braços, ela fugiu de seu marido tirano, deixando para trás o inferno que havia se tornado sua casa. O sol nascente trouxe um sopro de esperança, enquanto Rosa dirigia, sem saber exatamente onde iria parar. Em uma pequena cidade, no fim de uma estrada de terra batida, ela encontrou a fazenda Santa Rita, propriedade de Álvaro, um agricultor viúvo de olhos azuis profundos, e parecia carregar o peso do mundo nas costas. Ele a acolheu sem hesitar. A princípio, o que começou como um ato de bondade se transformou em uma conexão inesperada. Rosa começou a ver em Álvaro um homem gentil, forte, que a fez sentir o que há muito não sentia: segurança e amor. Os dias passaram como um sonho. Rosa se adaptou à rotina da fazenda, enquanto seus filhos corriam e brincavam livremente sob o céu azul. Mas a felicidade foi interrompida ao amanhecer de uma manhã fatídica. Um grito rasgou o silêncio do campo. Álvaro tombou, sem vida, no meio de suas plantações. O tempo pareceu parar. A dor a golpeou como uma avalanche. O homem que a salvou deixara um vazio imenso. Sem Álvaro, tudo pesava sobre os ombros de Rosa. A fazenda, agora, era seu lar e sua responsabilidade. Porém, algo estava diferente, como se o vento estivesse sussurrando segredos. Ao lidar com a perda, ela começou a notar que alguns antigos amigos de Álvaro começaram a aparecer. Camaradas da infância, misteriosos e envoltos em enigmas, traziam consigo uma aura de segredo e uma proposta inesperada: associar-se à fazenda, devolver a prosperidade que ela tinha antes. Mas cada encontro trazia mais perguntas do que respostas. Rosa percebeu que sabia pouco sobre a vida de Álvaro antes de conhecê-la. As histórias contadas por aqueles homens eram revestidas de mistério, cobrindo um passado que parecia escondido. O que realmente aconteceu com ele? Por que aqueles amigos tão íntimos não estavam lá durante os momentos difíceis? Havia algo mais naquele relacionamento que ela nunca entendeu? Enquanto lutava para manter a fazenda viva, Rosa começou a se perguntar sobre seus próprios laços familiares. O que havia construído era real? O que seria de seus filhos se ela sucumbisse ao peso dos segredos? Os fantasmas do passado não a deixavam em paz. Cada canto da fazenda guardava memórias de Álvaro. Cada plantação parecia murmurar seu nome. Agora, com o futuro de seus filhos em jogo, Rosa se via diante de uma escolha. Poderia abrir mão do que havia construído ou mergulhar nas verdades sombrias que Álvaro deixou para trás. O que ela descobre mudará tudo. Rosa conseguirá superar esses segredos e continuar espalhando amor em sua nova vida? Ou será que tudo desmoronará? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rosa estava perdida em pensamentos, analisando as palavras pesadas dos antigos amigos de Álvaro. Seu coração pulsava forte. Um misto de preocupações e perguntas fervilhando em sua mente. E foi nesse momento de incertezas que a porta da casa se abriu com um rangido, tomando Rosa de sobressalto. Era um deles, Miguel, com o olhar profundo e sombrio, como se carregasse segredos não ditos. Rosa! Precisamos conversar, disse ele a voz quase um sussurro. Ela sentiu um aperto no peito. O que mais poderia ter escondido Álvaro? A cada passo que Miguel dava em direção à mesa, uma sombra parecia segui-lo. As crianças, brincando no quintal, pareciam tão distantes. É sobre Álvaro, continuou Miguel, hesitando. Em algo que você precisa saber. A sala que antes era acolhedora e cheia de esperança, agora parecia sufocante. Rosa levantou a sobrancelha, a expectativa e o medo dançando em seu olhar. O que aconteceu com ele? Por que seus amigos nunca estiveram aqui antes? Perguntas foram saindo de sua boca, cortando o ar pesado. Miguel ficou em silêncio, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. O som dos pássaros lá fora desapareceu, dando lugar a um silêncio mortal. Ele não era quem você pensa que era. Ele finalmente disse, a voz trêmula. Álvaro tinha um passado sombrio. Estava envolvido em coisas perigosas. Um nó se formou na garganta de Rosa. A lembrança do sorriso de Álvaro, do calor do seu abraço, começou a se dissipar naquele momento. Perigoso como? Perguntou Rosa, a voz quase um sussurro. Ele fez inimigos, muitos inimigos, respondeu Miguel, tomando fôlego. E agora, um deles, ele veio atrás de você. Rosa ficou paralisada, não apenas pela revelação, mas pelo eco do que estava dizendo. O quê? Por quê? Suas palavras saíram como um grito. Miguel então puxou uma fotografia de dentro da jaqueta e a entregou a Rosa. Nas imagens desbotadas, Álvaro estava cercado por homens com expressões sombrias. Havia uma marca em seu pulso, igual àquela que ela vira quando o conheceu, mas nunca tivera coragem de perguntar. Ele era parte de algo maior, e não apenas como agricultor. Ele estava no meio de um esquema que você nem imagina. Miguel continuou, agora sem fôlego. Eles não vão parar até encontrá-lo. E se você estiver no caminho, Rosa sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Cada risada de seus filhos no quintal se transformou em ecos do passado, como se a felicidade que ela construiu estivesse prestes a desmoronar. Então o que eu faço? Para onde eu vou? Sua voz estava embargada, a lágrima escorregando por seu rosto. Miguel a olhou com compaixão, mas havia uma urgência em seu olhar. Você precisa ir embora, agora! Pegue as crianças e fuja! Ele implorou. Eu vou te ajudar, mas precisamos fazer isso hoje, antes que seja tarde demais. Uma sombra cruzou a janela e Rosa virou a cabeça. Seu coração disparou. Havia uma figura parada lá fora, observando a casa. A adrenalina a fez levantar-se. Miguel, quem é aquele? O homem, com um olhar intenso e ameaçador, parecia uma sombra do passado de Álvaro. Rosa sentiu o mundo girar ao seu redor. Será que tudo que ela conhecia estava prestes a ser tirado dela? O vazio no seu estômago se transformou em pânico. Não é seguro aqui. Temos que ir.
Agora! Miguel gritou, puxando-a pela mão. Rosa estava em choque, mas o instinto de proteger seus filhos superou o medo. Construiu coragem e a certeza de que a verdade, por pior que fosse, não poderia ser mais aterrorizante do que esse momento. As pistas estavam se juntando, mas o que viria a seguir? A cada passo que davam, uma nova pergunta surgia. Ela conseguiria enfrentar os fantasmas do passado de Álvaro? Ou tudo desmoronaria sob seu peso? O futuro que parecia promissor agora era um labirinto de incertezas. Rosa estava paralisada, o coração batendo na garganta. Miguel puxou-a para o lado, movendo-se rápido. Mas a imagem do homem ameaçador do lado de fora a fez hesitar. Ele precisava ir. Precisavam fugir. Mas onde? A casa era tudo o que tinham, e o carinho de Álvaro parecia agora uma fachada desmoronando. Miguel pressionou a mão dela, forçando-a a olhar para ele. Rosa, precisamos agir agora. Você não pode ficar aqui. De repente, a porta traseira se abriu com um estrondo e um homem alto, vestido de preto, entrou. O rosto carregava uma expressão de raiva e determinação. Era um dos homens da fotografia que Miguel havia mostrado. Aquele olhar gelou Rosa. Miguel se interpôs entre eles. Fique longe dela. O homem deu um passo à frente, um sorriso sádico nos lábios. Você realmente acha que pode proteger ela? Você não sabe nada do que está acontecendo, Miguel. Rosa sentiu o desespero crescendo. O que eles sabiam? O que mais Álvaro havia escondido? O homem olhou para ela e um frio percorreu sua espinha. Álvaro foi um traidor, uma marionete. E agora você é o seu alvo, Rosa. As crianças estavam brincando no quintal, suas risadas ecoando pela casa. E o que aconteceria com elas? Rosa sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. O que você quer de mim? Perguntou, a voz tremendo. O que Álvaro levou? Respondeu ele com desdém. Seu marido tinha itens que pertenciam a nós, informações, dinheiro, e ele os escondeu. Agora você tem que decidir. Você vai entregar ou vamos ter que conversar com seus filhos. A agonia no coração de Rosa era imensa. Não sabia o que Álvaro realmente havia feito, mas não podia permitir que nada acontecesse aos seus filhos. O instinto materno a empurrou a agir. Deixe eles fora disso, gritou com lágrimas nos olhos. Eles não têm nada a ver com isso. Mas o homem sorriu. Ah, mas eles têm. Você não percebe? Eles são a chave. E se você não cooperar? Uma tensão mortal pairou no ar. Miguel olhou para Rosa. Seu olhar era de desespero. Rosa, não! Você não pode acreditar nele. Mas Rosa estava distraída, apenas pensando em como salvar suas crianças. Então, a porta da frente se abriu novamente e uma mulher entrou, no ar, confiante, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Era outra das amigas de Álvaro. Espero que não estejam pensando em causar problemas, disse a mulher, com um sorriso que não chegava aos olhos, porque eu vim aqui para ajudar. A tensão foi substituída pela confusão. Quem era aquela mulher? Por que ela estava ali? Miguel estava em alerta, a mão firme em seu braço. O que você quer? Ele questionou com firmeza. Apenas resolver uma situação, ela respondeu, tirando algo do bolso. Era uma chave. Isso tem a ver com o que está guardado. Rosa ficou perplexa. O que mais havia para descobrir? Álvaro tinha segredos e agora a mulher havia revelado que existia algo que precisavam encontrar. Você não pode confiar nela, Rosa! Miguel gritou, mas a voz dele parecia distante, enquanto o mundo girava ao redor dela.
O passado de Álvaro estava se desdobrando diante de seus olhos, como se ela estivesse prestes a mergulhar em um abismo. A mulher olhou para os filhos de Rosa, que estavam alheios ao perigo. Precisamos achar rápido. O tempo está acabando. A tensão era palpável. Rosa mal conseguia respirar, o coração acelerado. Decidir entre proteger seus filhos ou enfrentar a verdade sobre Álvaro era torturante. Mas ao olhar para seu passado, o que era real e o que era ilusão? O que mais estava escondido? E antes que pudesse fazer qualquer movimento, o homem de preto riu. Vamos, Rosa! A escolha é sua! Que você vai fazer? Rosa estava paralisada, o coração batendo na garganta. Miguel puxou-a para o lado, movendo-se rápido. Mas a imagem do homem ameaçador do lado de fora a fez hesitar. O instinto de proteger seus filhos superou o medo, e ela se preparou para a batalha. Mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. De repente, a mulher vestida de preto lançou uma risada estridente, que ecoou pela sala como um raio. Você realmente acha que pode sair dessa, Rosa? Ela avançou, olhos brilhando com um brilho insano. Isso não é uma escolha. Você não sabe o que está envolvida. Rosa estava em choque, mesmo sem entender tudo. Sabia que a situação estava prestes a explodir. O homem de preto riu e a tensão virou um fio prestes a se romper. Miguel a puxou atrás de si, a mão segurando sua cintura com força. Rosa, precisamos ir agora! Gritou. Então, tudo aconteceu muito rápido. A mulher, cara de raiva, sacou algo brilhante da jaqueta. Uma arma. O pânico inundou Rosa. Não! Ela não podia deixar que seus filhos vissem isso! O homem de preto sorriu satisfatoriamente. Olha só! O que temos aqui? Uma pequena reunião familiar. Vocês realmente acham que vão escapar disso? Miguel estava entre eles, mas a imagem na mente de Rosa era das crianças. Quebrando o silêncio, ela gritou: Não! E lançou-se na frente de Miguel, disposta a proteger seus filhos a qualquer custo. Mas ao invés de ser um ato de bravura, foi um momento de pura loucura. Quando a mulher avançou, a porta se abriu com um estrondo. Outra figura entrou. Era Álvaro. Rosa sentiu suas pernas fraquejarem. O homem que a salvou. Mas a expressão dele era de um homem destroçado. Ele estava ferido, o rosto sujo de terra e com um olhar de desespero. Não se mexam! Gritou Álvaro. O tom de comando saiu de sua boca como um trovão. Saiam todos, agora! O tempo pareceu parar. A mulher que tinha a arma olhou para Álvaro com incredulidade. O grande Álvaro? Achei que tivesse desaparecido. Você não devia estar morto? Nesse momento, uma torrente de revelações começou a fluir. Álvaro não era apenas o agricultor simples que Rosa conhecia. Ele estava profundamente envolvido em uma rede criminal, algo que ele mesmo tentou deixar. Ora atrás! As vozes do passado começaram a sussurrar de novo, e Rosa percebeu. Talvez o segredo estivesse mais perto do que imaginava. O que você está fazendo aqui? Rosa gritou, sua voz trêmula. Por que você nunca me contou? Álvaro desviou o olhar, incapaz de encarar a mulher que lhe deu uma nova vida. Eu tentei me afastar disso, mas eles não me deixam em paz. A mulher de preto riu. Um riso maníaco,
Um som que parecia cortar o ar. Olha só como o traidor se tornou um herói. Mas não se preocupe, Rosa. Ele sempre terá você e suas crianças como reféns. Você é a única coisa que tem em mãos. Não fique muito confiante. Antes que Rosa pudesse processar tudo aquilo, o Homem de Preto avançou, mirando a arma para Álvaro. Mas o momento de tensão foi rompido ao som de uma explosão de tiras de luz que iluminaram a sala. É Miguel, com uma prancheta nas mãos, gritando: "Vá, Rosa! É agora!" Rosa hesitou. Suas duas vidas se alternavam entre desejo e medo. E o nó na garganta cresceu. Ela se sentia perdida, com a vida desmoronando em torno dela. Nesse instante, uma das crianças gritou do quintal. O som da felicidade infantil, em meio ao caos, trouxe Rosa de volta à realidade. Era hora de tomar uma decisão. O futuro deles estava prestes a ser moldado pela escolha dela. E o que ela faria em seguida poderia destruir ou construir a vida com a qual sempre sonhou. O Homem de Preto estava prestes a atacar. E tudo o que Rosa poderia fazer era olhar para Álvaro nos olhos, buscando uma resposta. Mas o que ele tinha a revelar? Seria a última peça do quebra-cabeça ou o começo do fim? Tudo estava em jogo e o clima estava prestes a mudar de novo. Rosa estava paralisada, o coração batendo na garganta. Miguel puxou-a para o lado, movendo-se rápido. Mas a imagem do homem ameaçador do lado de fora a fez hesitar. O instinto de proteger seus filhos superou o medo, e ela se preparou para a batalha. Mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. De repente, a mulher vestida de preto lançou uma risada estridente que ecoou pela sala como uma explosão. Você realmente acha que pode sair dessa, Rosa? Ela avançou, olhos brilhando com um brilho insano. Isso não é uma escolha. Você não sabe o que está envolvida. Rosa estava em choque. Mesmo sem entender tudo, sabia que a situação estava prestes a explodir. O Homem de Preto riu e a tensão virou um fio prestes a se romper. Miguel a puxou atrás de si, a mão segurando sua cintura com força. Rosa, precisamos ir agora! Gritou. Então tudo aconteceu muito rápido. A mulher, cara de raiva, sacou algo brilhante da jaqueta, uma arma. O pânico inundou Rosa. Não, ela não podia deixar que seus filhos vissem isso. O Homem de Preto sorriu satisfatoriamente. Olha só, o que temos aqui? Uma pequena reunião familiar. Vocês realmente acham que vão escapar disso? Miguel estava entre eles, mas a imagem na mente de Rosa era das crianças. Quebrando o silêncio, ela gritou: "Não!" e lançou-se na frente de Miguel, disposta a proteger seus filhos a qualquer custo. Mas ao invés de ser um ato de bravura, foi um momento de pura loucura. Quando a mulher avançou, a porta se abriu com um estrondo. Outra figura entrou. Era Álvaro. Rosa sentiu suas pernas fraquejarem. O homem que a salvou. Mas a expressão dele era de um homem destroçado. Ele estava ferido, o rosto sujo de terra e com um olhar de desespero. "Não se mexam!" gritou Álvaro. O tom de comando saiu de sua boca como um trovão. "Saiam todos! Agora!" O tempo pareceu parar. A mulher que tinha a arma olhou para Álvaro com incredulidade. "O grande Álvaro? Achei que tivesse desaparecido! Você não devia estar morto!" Nesse momento, uma torrente de revelações começou a fluir.
Álvaro não era apenas o agricultor simples que Rosa conhecia. Ele estava profundamente envolvido em uma rede criminal, algo que ele mesmo tentou deixar para trás. As vozes do passado começaram a sussurrar de novo, e Rosa percebeu. Talvez o segredo estivesse mais perto do que imaginava. "O que você está fazendo aqui?" Rosa gritou, sua voz trêmula. "Por que você nunca me contou?" Álvaro desviou o olhar, incapaz de encarar a mulher que lhe deu uma nova vida. "Eu tentei me afastar disso, mas eles não me deixam em paz." A mulher de preto riu, um riso maníaco. Um som que parecia cortar o ar. "Olha só como o traidor se tornou um herói. Mas não se preocupe, Rosa. Ele sempre terá você e suas crianças como reféns. Você é a única coisa que tem em mãos. Não fique muito confiante." Antes que Rosa pudesse processar tudo aquilo, o homem de preto avançou, mirando a arma para Álvaro. Mas o momento de tensão foi rompido com o estrondo de um tiro. Miguel não hesitou. Ele se atirou para o lado, protegendo Rosa e as crianças. O pânico tomou conta e ela viu a cena em câmera lenta. Álvaro virou-se para Miguel, seu rosto agora em choque. E em um instante, tudo mudou. O tiro atingiu o homem de preto. Ele caiu, mas ao rolar, disparou sua arma. O eco da bala foi ensurdecedor. Rosa gritou, mas não era apenas o desespero pelo perigo iminente. A verdade estava prestes a desmoronar. Sua vida selou seu destino. Miguel não havia gritado antes. Ele havia revelado a verdade em um último suspiro. "Rosa, eu sou parte disso tudo." A adrenalina tomou conta dela, e a revelação ficou pendurada no ar. As peças começaram a se encaixar. Os olhares entre Álvaro e a mulher de preto mudaram. A verdade era mais sombria do que Rosa poderia imaginar. "Você nunca soube, não é?" A mulher disse com um sorriso veneno. Miguel estava do lado deles o tempo todo. Rosa paralisou. Um mundo de desilusão se desdobrava à sua frente. O homem que ela confiou também tinha segredos. E, agora, estava se revelando em toda a sua glória traiçoeira. A decisão entre fugir e enfrentar todo aquele caos se complicava. A escolha estava se transformando em um pesadelo. E quando se virou para Álvaro novamente, algo muito mais devastador estava por vir. O que mais ele não havia contado? O passado de Álvaro estava mesmo escondido, ou ele também fazia parte deste enredo? O silêncio foi interrompido apenas pelas risadas sombrias da mulher ao seu lado. Rosa estava em choque, sabendo que o que aconteceu nos próximos momentos não seria apenas uma questão de sobrevivência, mas uma luta pela verdade. O futuro deles nessa pequena fazenda agora estava envolvido em uma névoa de dúvidas. E no fundo do seu coração, até que quanto estavam dispostos a ir por sobrevivência, uma nova sombra crescia, e nada seria como antes. Rosa estava paralisada, o coração batendo na garganta. Miguel estava ao seu lado. A tensão no ar fazia seu corpo vibrar. O homem de preto olhou de Álvaro para a mulher de cabelos escuros, sua mão tremendo ligeiramente, enquanto ainda segurava a arma. A verdade estava prestes a explodir em 1000 pedaços, como um espelho quebrado que reflete tudo de forma distorcida. Álvaro respirou fundo, um peso nos ombros que parecia insuportável. Rosa, eu não pude te contar. Eles me ameaçaram. Sua vida, a dos nossos filhos. Eu não queria te envolver nisso. Ele se virou para o homem, os olhos cheios de fogo. Saia da minha casa! A mulher de
Preto riu de uma maneira que fez Rosa sentir um frio na espinha. Você realmente se acha no controle, Álvaro? O jogo mudou e agora você deve fazer uma escolha. Entregue a chave e talvez suas crianças fiquem a salvo. Rosa olhou para Miguel, que estava alerta, mas tinha um brilho no olhar que a aterrorizava. Por que você está tão calado, Miguel? O que está acontecendo? A verdade estava se desenrolando, mas cada nova revelação trazia mais perguntas do que respostas. Miguel parecia hesitar e, em um movimento rápido, lançou um olhar para a mulher. A chave, Álvaro. O que você escondeu de Rosa? O que realmente tem dentro daquela caixa? Sua voz tinha o peso de uma gravidade que Rosa não compreendia, mas que a fazia sentir-se inquieta. Com um movimento brusco, a mulher afastou seu olhar do homem de preto. Você realmente acha que pode esconder isso? Que você, Álvaro, e suas mentiras acabarão bem? É hora de contar a verdade. Nesse momento, Rosa sentiu seu coração parar. Álvaro estava prestes a desmoronar, e os fragmentos do seu mundo pareciam flutuar em torno dela. Rosa, você tem que entender. O que eu fiz por você, por nossas crianças. Mas eles precisam da chave no cofre. Está tudo lá! Um som estrondoso ecoou como um trovão quando Miguel disparou. E não foi para salvar Rosa ou os filhos. Foi em direção ao homem de preto. O tiro ressoou e todo o ambiente pareceu sucumbir ao caos. No entanto, o que aconteceu? Seguira deixou sem palavras. A mulher se virou, um sorriso maligno brotando em seu rosto. Você não percebeu? Isso foi parte do plano. Miguel sempre esteve conosco. Ele é quem te traiu, Rosa. Rosa ficou em estado de choque. Miguel, o que você fez? As lágrimas brotaram de seus olhos. A traição ao seu redor cortava como um punhal afiado. Miguel sempre fora um amigo, um aliado. Como ele poderia se envolver em tudo isso? Rosa, eu te avisei desde o início. Álvaro não podia ser confiável. Ele sempre foi parte disso. Miguel gritou, sua voz repleta de desprezo. Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés. Havia uma teia de mentiras que se estendia por muito mais tempo do que ela podia imaginar. Álvaro olhou de Rosa para Miguel, seu rosto repleto de dor. Você não teve escolha, não é mesmo, Miguel? Eu confiei em você. E enquanto o caos se desenrolava, uma terceira pessoa surgiu na porta. Era uma silhueta conhecida, mas que elas nunca esperariam ver. Era a ex-esposa de Álvaro, a mulher que ele havia deixado no passado para trás. Ela tinha uma expressão decidida. Vocês não vão levar as crianças. Isso eu não permitirei. Rosa trocou olhares confusos com Álvaro. O passado de Álvaro voltava para assombrá-los. E mais uma vez, sombras se tornavam muito mais do que apenas experiências passadas. O que significava a presença dela ali? O que mais havia escondido de Rosa? Uma nova explosão de tensão se instalou. E o nó na garganta de Rosa a impediu de respirar. Que tipo de vida é essa, Álvaro? Está tudo se destruindo ao nosso redor. E você me deixa assim, em um jogo mortal? As perguntas ecoavam, e ela parecia estar em um pesadelo, enquanto tudo o que conhecia desmoronava. A verdade estaria mesmo ao seu redor? Ou seria apenas outra camada de mentiras com a qual teria que lidar? E enquanto as vozes se elevavam, as promessas eram quebradas. E a raiva pulsava como um tambor. Rosa percebeu que a batalha não era apenas por suas crianças, mas pela própria verdade que poderia alterar a vida de todos. O que ela faria a seguir?
Desmascarar o que estava diante dela ou buscar uma saída nesse labirinto de traições? O futuro pairava incerto e a sensação de desespero preenchia o ar. Rosa estava paralisada, o coração batendo na garganta. Miguel estava ao seu lado, a tensão no ar fazia seu corpo vibrar. O homem de preto olhou de Álvaro para a mulher de cabelos escuros, sua mão tremendo ligeiramente enquanto ainda segurava a arma. A verdade estava prestes a explodir em 1000 pedaços, como um espelho quebrado que reflete tudo de forma distorcida. Álvaro respirou fundo, um peso nos ombros que parecia insuportável. Rosa, eu não pude te contar. Eles me ameaçaram. Sua vida, a dos nossos filhos. Eu não queria te envolver nisso. Ele se virou para o homem, os olhos cheios de fogo. Saia da minha casa. A mulher de preto riu de uma maneira que fez Rosa sentir um frio na espinha. Você realmente se acha no controle, Álvaro? O jogo mudou. E agora você deve fazer uma escolha. Entregue a chave. E talvez suas crianças fiquem a salvo. Rosa olhou para Miguel, que estava alerta, mas tinha um brilho no olhar que a aterrorizava. Por que você está tão calado, Miguel? O que está acontecendo? A verdade estava se desenrolando, mas cada nova revelação trazia mais perguntas do que respostas. Miguel parecia hesitar. Em um movimento rápido, lançou um olhar para a mulher. A chave, Álvaro! O que você escondeu de Rosa? O que realmente tem dentro daquela caixa? Sua voz tinha o peso de uma gravidade que Rosa não compreendia, mas que a fazia sentir-se inquieta. Com um movimento brusco, a mulher afastou seu olhar do homem de preto. Você realmente acha que pode esconder isso? Que você, Álvaro, e suas mentiras acabarão bem? É hora de contar a verdade. Nesse momento, Rosa sentiu seu coração parar. Álvaro estava prestes a desmoronar, e os fragmentos do seu mundo pareciam flutuar em torno dela. Rosa, você tem que entender. O que eu fiz por você, por nossas crianças. Mas eles precisam da chave no cofre. Está tudo lá. Um som estrondoso ecoou, como um trovão, quando Miguel disparou. E não foi para salvar Rosa ou os filhos. Foi em direção ao homem de preto. O tiro ressoou, e todo o ambiente pareceu sucumbir ao caos. No entanto, o que aconteceu a seguir a deixou sem palavras. A mulher se virou. Um sorriso maligno brotando em seu rosto. Você não percebeu? Isso foi parte do plano. Miguel sempre esteve conosco. Ele é quem te traiu, Rosa. Rosa ficou em estado de choque. Miguel, o que você fez? As lágrimas brotaram de seus olhos. A traição ao seu redor cortava como um punhal afiado. Miguel sempre fora um amigo, um aliado. Como ele poderia se envolver em tudo isso? Rosa, eu te avisei desde o início. Álvaro não podia ser confiável. Ele sempre foi parte disso. Miguel gritou, sua voz repleta de desprezo. Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés. Havia uma teia de mentiras que se estendia por muito mais tempo do que ela podia imaginar. Álvaro olhou de Rosa para Miguel, seu rosto repleto de dor. Você não teve escolha, não é mesmo, Miguel? Eu confiei em você. E enquanto o caos se desenrolava, uma terceira pessoa surgiu na porta. Era uma silhueta conhecida, mas que elas nunca esperariam ver. Era a ex-esposa de Álvaro, a mulher que ele havia deixado no passado para trás. Ela tinha uma expressão decidida. Vocês não vão levar as crianças. Isso eu não permitirei. Rosa trocou olhares confusos com Álvaro. O passado de Álvaro voltava para assombrá-los.
E mais uma vez, sombras se tornavam muito mais do que apenas experiências passadas. O que significava a presença dela ali? O que mais havia escondido de Rosa? Mas antes que alguém pudesse reagir, a ex-esposa avançou, decidida. Vim aqui para dar um aviso e, se precisar, lutar. Álvaro, você sabe do que estou falando. O que você não me contou? O que eles realmente querem não são só as crianças. Rosa estava em choque, com o coração na boca. A mulher continuava. A chave que eles querem não está só na fazenda. Está nas suas veias, Álvaro. O que você fez lá atrás? O que está guardado? Ainda pode ser o fim de todos nós. As palavras a atingiram como um golpe. O que estava acontecendo? Rosa olhou para Álvaro. A expressão dele estava se transformando. Compreendendo a devastação. E com isso, a tensão se intensificou. Ele fora parte de algo muito mais sombrio do que ela poderia imaginar. Havia algo visceral, algo primal naqueles segredos que estavam sendo revelados. E a ideia de que tudo poderia estar interligado deixava Rosa em estado de choque. Os sons da explosão de vozes e conflito se tornavam um zumbido distante, enquanto tudo se desdobrava em câmera lenta. Ali estava a escolha de Álvaro e a verdade que tudo poderia mudar. Ele era, afinal, parte de uma narrativa que a unia a ele de formas que ainda não compreendia. Enquanto a figura da ex-esposa de Álvaro se aproximava, Rosa percebeu que não havia como voltar atrás. A batalha que se desenrolava não era apenas pela proteção de seus filhos, mas por uma verdade oculta que poderia arrastar todos, incluindo aquelas crianças inocentes, para um abismo. Os olhos de Álvaro refletiam confusão e dor. Rosa sentiu o nó na garganta apertar. O que você fez, Álvaro? O que você realmente é? E no instante em que as palavras saíram da boca dela, uma nova figura apareceu às sombras da porta. A luz se acendeu e os rostos de todos ali se voltaram. Era um homem que Rosa nunca conheceu, mas sua presença fez o campo temer. Ele sorria, um sorriso malicioso, como quem possui segredos mais escuros do que todos somados até ali. Vocês ainda não entenderam. A verdadeira chave está comigo. Rosa mal podia respirar. Sabendo que acabara de entrar em um labirinto, cujas paredes eram feitas de mentiras. O que ela deveria fazer agora? A verdade sobre seu futuro e seus filhos estava mais distante do que nunca, e o medo tornava-se um baú pesado em seu peito. Rosa estava paralisada, o coração batendo na garganta. O homem que apareceu era uma sombra de seus pesadelos. Ele tinha um sorriso sádico, como se guardasse uma bomba prestes a explodir. A verdadeira chave está comigo, disse em voz baixa e cortante. Ela olhou ao redor, tentando processar a situação. Álvaro, a mulher de preto, estavam todos em um impasse. E agora esse homem aparecia para complicar ainda mais tudo. Quem é você? Rosa perguntou, a voz um sussurro carregado de medo. O homem riu, um som que parecia ecoar nas paredes da casa. Eu sou o que restou do passado dele. Álvaro e eu temos contas a acertar. Ele lançava olhares desafiadores ao redor, medindo as reações de todos. Você não faz ideia do que ele escondeu, não é? Rosa, o segredo que vocês pensaram que estava enterrado. Um arrepio percorreu a espinha dela. O que mais Álvaro havia escondido? E por que esse homem parecia saber de tudo? Ela viu a expressão de Álvaro mudar, os olhos cheios de desespero.
Não escute ele, Rosa. Ele está mentindo. Ele tentava capturar o olhar dela, mas a incerteza estava escrita em seu rosto. A mulher de preto interrompeu. O que você quer? Por que veio aqui? Sua voz era firme, mas Rosa podia sentir a insegurança por trás da bravata. Eu quero que ele derrube a cortina, que revele a verdade. Só assim vamos brincar de novo, disse o homem, tirando uma lâmina do bolso. A lâmina brilhava sob a luz, e Rosa engasgou com a imagem. O que ele planejava fazer? Álvaro deve decidir o quanto ele quer proteger essa vida que construiu com você ou salvar a própria pele. Era um jogo perigoso. Rosa sentiu pânico tomar conta dela, enquanto o homem de preto se aproximava lentamente. Se você não se dissociar de seu passado, toda a sua família pagará. É uma escolha clara. Foi então que o chão pareceu tremer. Todos olharam para a porta. E uma série de carros entrou na propriedade com sirenes ligadas. O som estrondoso veio rapidamente, invadindo a cena tensa. Era a polícia. Uma luz vermelha iluminou a fazenda, criando silhuetas grotescas nas paredes. Esse é o final do caminho, Álvaro. O homem gritou, agora com um sorriso de satisfação. Você e suas mentiras foram descobertos. Rosa estava atordoada. E todas as suas certezas estavam desmoronando. Era como se uma peça de dominó tivesse caído e agora toda a estrutura estava ruindo. O que a polícia estava fazendo ali? O que Álvaro havia escondido? Álvaro, o que está acontecendo? Ela perguntou, a voz carregada de desespero. Eu não sabia, ele murmurou, a expressão se tornando uma máscara de dor. Eu só queria proteger vocês. Proteger daquilo que você nunca me contou. O que mais está envolvido, Álvaro? O pânico estava crescendo. E o homem de preto aproveitou a confusão. Uma das crianças começou a chorar lá fora. E Rosa sentiu seu coração desmoronar. O instinto materno era avassalador. Álvaro, onde está a chave? O que eles querem de você? Mas o homem de preto estava mais focado nas autoridades. O jogo acabou, Álvaro. Diga-me agora onde estão os documentos, ou eles não terão pena. E nesse momento, Miguel, antes em silêncio, caiu de joelhos. Seu rosto expressava um tormento que Rosa não conseguiria decifrar. Rosa, eu sou um agente infiltrado. Fui enviado para vigiar Álvaro. Um choque gelado percorreu a sala. O que ele estava falando? Como ele poderia, em meio a todo esse caos, revelar isso como se tudo fosse uma rotina? Era tudo uma armadilha? O homem de preto gargalhou, como se uma comédia estivesse se desenrolando diante dele. Rosa se virou para ele, desesperada. Estou presa em um jogo que não quero jogar. Vai acabar aqui. Infelizmente, querida Rosa, disse ele com um brilho de malícia nos olhos. Este jogo acabou de começar. O ar estava pesado com mentiras e segredos, e o futuro parecia uma névoa emaranhada. Rosa olhou para os fios, ainda brincando no quintal, sob as luzes vermelhas da polícia. O que fazer agora? A verdade era mais obscura do que ela imaginava, e o peso de cada revelação estava prestes a desabar sobre ela como uma avalanche. A batalha estava apenas começando e ela estava no centro de tudo isso, sem saber o que o amanhã reservaria. Rosa estava paralisada, o coração batendo na garganta. O homem que apareceu era uma sombra de seus pesadelos. Ele tinha um sorriso sádico, como se guardasse uma bomba prestes a explodir. A verdadeira chave está comigo, disse ele, a voz baixa e cortante. Ela olhou ao redor, tentando processar a situação. Álvaro, a mulher de preto, Miguel e a ex-esposa dele
Estavam todos em um impasse. E agora esse homem aparecia para complicar ainda mais tudo. Quem é você? Rosa perguntou, a voz um sussurro carregado de medo. O homem riu, um som que parecia ecoar nas paredes da casa. Eu sou o que restou do passado dele. Álvaro e eu temos contas a acertar. Ele lançava olhares desafiadores ao redor, medindo as reações de todos. Você não faz ideia do que ele escondeu, não é, Rosa? O segredo que vocês pensaram que estava enterrado. Um arrepio percorreu a espinha dela. O que mais Álvaro havia escondido? E por que esse homem parecia saber de tudo? Ela viu a expressão de Álvaro mudar, os olhos cheios de desespero. Não escute ele, Rosa. Ele está mentindo. Ele tentava capturar o olhar dela, mas a incerteza estava escrita em seu rosto. A mulher de preto interrompeu. O que você quer? Por que veio aqui? Sua voz era firme, mas Rosa podia sentir a insegurança por trás da bravata. Eu quero que ele derrube a cortina, que revele a verdade. Só assim vamos brincar de novo, disse o homem, tirando uma lâmina do bolso. A lâmina brilhava sob a luz. E Rosa engasgou com a imagem. O que ele planejava fazer? Álvaro deve decidir o quanto ele quer proteger essa vida que construiu com você, ou salvar a própria pele. Era um jogo perigoso. Rosa sentiu o pânico tomar conta dela, enquanto o Homem de Preto se aproximava lentamente. Se você não se dissociar de seu passado, toda a sua família pagará. É uma escolha clara. Foi então que o chão pareceu tremer. Todos olharam para a porta e uma série de carros entrou na propriedade com sirenes ligadas. O som estrondoso veio rapidamente, invadindo a cena tensa. Era a polícia. Uma luz vermelha iluminou a fazenda, criando silhuetas grotescas nas paredes. Esse é o final do caminho, Álvaro! O homem gritou, agora com um sorriso de satisfação. Você e suas mentiras foram descobertos. Rosa estava atordoada e todas as suas certezas estavam desmoronando. Era como se uma peça de dominó tivesse caído e agora toda a estrutura estava ruindo. O que a polícia estava fazendo ali? O que Álvaro havia escondido? Álvaro, o que está acontecendo? Ela perguntou, a voz carregada de desespero. Eu não sabia, ele murmurou, a expressão se tornando uma máscara de dor. Eu só queria proteger vocês. Proteger daquilo que você nunca me contou. O que mais está envolvido, Álvaro? O pânico estava crescendo e o Homem de Preto aproveitou a confusão. Uma das crianças começou a chorar lá fora e Rosa sentiu seu coração desmoronar. O instinto materno era avassalador. Álvaro, onde está a chave? O que eles querem de você? Mas o Homem de Preto estava mais focado nas autoridades. O jogo acabou, Álvaro. Diga-me agora onde estão os documentos, ou eles não terão pena. E nesse momento, Miguel, antes em silêncio, caiu de joelhos. Seu rosto expressava um tormento que Rosa não conseguiria decifrar. Rosa, eu sou um agente infiltrado. Fui enviado para vigiar Álvaro. Um choque gelado percorreu a sala. O que ele estava falando? Como ele poderia, em meio a todo esse caos, revelar isso como se tudo fosse uma rotina? Era tudo uma armadilha? O Homem de Preto gargalhou, como se uma comédia estivesse se desenrolando diante dele. Rosa se virou para ele desesperada. Estou presa em um jogo que não quero jogar. Vai acabar aqui. Infelizmente, querida Rosa, disse ele,
com um brilho de malícia nos olhos. Este jogo acabou de começar. Antes que algo mais pudesse ser dito, um estrondo inesperado ecoou pela sala. A porta se abriu com força e uma figura conhecida entrou, quase batendo com a força, revelando-se na luz vermelha da polícia. Era a própria mãe de Rosa. O que está acontecendo? O tempo pareceu congelar. Rosa sentiu uma onda de emoções: amor, raiva, confusão. Sua mãe nunca deveria ter aparecido ali. E quando os olhos de sua mãe se encontraram com os de Álvaro, uma expressão de horror tomou conta dela. Álvaro, como você se atreve a envolvê-la nisso? A voz da mãe era um rugido de fúria e preocupação. Rosa não conseguia entender. Por que ela estava lá? E como ela conhecia Álvaro? A mãe, você conhece ele? Rosa perguntou, o pensamento emaranhado em sua cabeça. Sim, a mãe respondeu, a voz firme. Eu pensei que você estivesse a salvo, longe de tudo isso. As peças começaram a se encaixar de maneira aterradora. A conexão deles não era apenas circunstancial. A verdade que estava escondida era mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Mas a explosão de revelações só estava começando. O homem de preto soltou uma risada desdenhosa enquanto a tensão se elevava. Isso só fica melhor. Agora temos uma verdadeira reunião de família. Rosa, perdida em um turbilhão de emoções, sentiu que o chão sob seus pés não poderia ficar mais instável. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. E se a chave que esse homem tanto buscava fosse algo mais profundo e destrutivo do que todos imaginavam? O que mais a sua mãe sabia? Rosa se sentiu colocar em jogo sua vida e a de seus filhos de uma maneira que nunca imaginou. A batalha mal tinha começado e a verdade era uma tempestade prestes a desabar. Rosa sentou-se em um canto da sala, o corpo tremendo e a mente agitada. A presença do homem que conhecia o passado de Álvaro estava tornando tudo ainda mais confuso. A polícia fazia barulho do lado de fora e ela sentiu um aperto no peito. — O que mais você esconde, Álvaro? Perguntou, seus olhos fixos nos dele. Ele hesitou, os olhos cheios de dor. Rosa, eu... Todos eles têm razão. Há segredos que não pude compartilhar, mas nunca foi por falta de amor. Sempre foi para proteger você e as crianças dos perigos que me cercam. Ele afirmou, mas suas palavras estavam cheias de peso e hesitação. O homem de preto sorriu maliciosamente. Ah, olha só. Ele está tentando te convencer. Mas não importa. O tempo está abando, Álvaro. Chegou a hora de você escolher. Viver no passado ou garantir a segurança de sua nova família. A ex-esposa de Álvaro avançou. Você não entende, não é? A verdade é um fio que se arrebenta. Se você não desatar os nós, todos nós sofreremos as consequências. A tensão estava palpável, e Rosa sentiu que o chão sob seus pés estava ruindo. Então, um barulho alto cruzou a sala. Uma porta se abriu e policiais entraram, com as armas apontadas, gritando ordens. O homem de preto virou-se, mas já era tarde. A situação explodiu em um turbilhão de movimento. Para o chão! Todos no chão! Eles gritaram. E Rosa sentiu o ar apenas escapar de seus pulmões. O caos se instalou enquanto os policiais controlavam a cena. Porém, no meio da confusão, o homem de preto fez um movimento brusco, apontando seu alvo para Álvaro. Rosa não pensou duas vezes. Ela se jogou na frente dele, o coração batendo forte.
Não! Não! Gritou, sendo envolvida em proteção. O tiro não partiu. Foi então que Álvaro, com toda a sua força, agarrou o homem pelo pulso, desviando seu braço. O barulho do confronto isolou tudo mais. Um ou outro policial gritou, mas Rosa não ouviu. O mundo parecia girar lento ao seu redor. A vida de suas crianças estava em jogo. A verdade precisava vir à tona. Em meio à batalha, Miguel, ainda de joelhos, olhou para Rosa. Perdoe-me, por favor. Sua voz era estridente. Enquanto todos lutavam, que Rosa sabia sobre confiança estava se desintegrando. Mas seu amor por seus filhos era ainda mais forte. O homem de preto se debateu, mas em um movimento rápido, membros da polícia o dominaram. E ele foi colocado sob custódia. O mistério envolvendo Álvaro teria que esperar, mas estava ali, preenchendo a sala com um eco de perguntas não respondidas. Rosa virou-se, com lágrimas escorrendo, encarando Álvaro. Preciso saber o que está acontecendo. O que você fez? Ele respirou fundo, os olhos pesados pela dor e arrependimento. Eu estava tentando proteger nossa nova vida. O que fiz no passado ainda está aqui, mas no fundo, o que mais precisamos agora é do amor e segurança para nossos filhos. As sirenes dos carros ecoavam na distância, mas tudo o que Rosa sentia era um peso imenso na alma. A vida havia mudado completamente, mas ainda havia espaço para a reconstrução. Rosa olhou para a mãe que estava ali. A proteção estava se unindo. Vamos lutar por eles, disse ela, estendendo a mão em direção a Álvaro. A escolha dele ainda pairava no ar como uma sombra. Mas a cena tinha um novo começo. O futuro era incerto, mas juntos, unidos, podiam enfrentar o que quer que viesse. No fundo do coração, Rosa sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, os libertaria. E quando as luzes da polícia brilharam para eles novamente, ela sussurrou: vamos cuidar do que realmente importa. E assim, novos caminhos se abriam diante deles. E agora, queridos amigos, esse é o final da nossa incrível saga. Esperamos que vocês tenham curtido do começo ao fim. Mas não se esqueçam, esse é o momento de agirem. Se inscrevam imediatamente no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esses enredos emocionantes. Não hesitem em inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. E lembrem-se, compartilhem instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Vocês, os verdadeiros fãs, são essenciais para manter essa aventura viva. Não esperem nem mais um segundo para apoiar essa jornada.